Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de programação e hoje nós vamos continuar a aprender sobre estruturas sequenciais. Hoje nós vamos falar sobre comandos de exibição de dados e comandos de leitura do teclado. Não é novidade para a gente que muitos dos algoritmos exigem que dados sejam exibidos em tela. E para isso existe um objeto que é o System.out, que tem a saída padrão do monitor. Então, ele permite exibir strings no console de uma aplicação Java. Esse objeto System.out, ele nos fornece três métodos para a gente trabalhar, que é o println, que a gente inclusive já conhece ele de exemplos passados. A gente pode usar também o print e o printf. Esses dois últimos são novidades para vocês. Para a gente poder ver como que eles trabalham, vamos olhar isso na prática. Vamos usar o mesmo projeto que a gente estava usando no NetBeans para isso. Com o NetBeans aberto, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comentar todos os códigos que a gente já havia digitado aqui. Assim eu não vou precisar de apagar tudo que a gente tinha feito e a gente pode consultar. Então eu abri um comentário aqui na primeira linha do método main e vou fechar esse comentário aqui na linha 46. O primeiro método, e é o que a gente já conhece, é o println. O println, que faz parte desse system.out, ele imprime algum conteúdo que a gente colocar aqui dentro dos parênteses, pode ser um número, ou pode ser uma string. Então, eu vou digitar aqui, olá, professor. E a gente já aprendeu, e vocês perceberam que quando esse comando executa, ele automaticamente passa para a linha de baixo do console. Então, a gente poderia colocar uma outra mensagem aqui, bom dia, tudo bem com você? Quando a gente executar, o console vai apresentar duas linhas, que foram os dois comandos que a gente acabou de digitar. Sem segredo até aí. A novidade aqui é um novo comando, que é muito parecido com esse primeiro. Ele não tem esse final, ln. Esse ln é uma abreviação da palavra line, em inglês, linha. E para a gente usar ele, basta tirar o ln. Eu vou copiar essas duas linhas que a gente acabou de fazer e vou executar para vocês verem a diferença entre os dois comandos. Reparem no console o que acabou de acontecer. Usando o println, toda vez que você imprime uma string, nesse caso, a linha, a próxima impressão acontece na linha de baixo. Já quando você usa só o print, sem esse sufixo ln, os dois comandos foram impressos na mesma linha. Reparem só, olá professor, bom dia. Então, sempre quando você quiser quebrar a linha, depois de uma mensagem, você vai usar o println. Sempre quando você quer manter as mensagens na mesma linha do console, você vai usar o print. Então, basicamente, essa é a diferença entre esses dois comandos. O terceiro comando que nós vamos aprender para impressão de dados é o printf. E qual que é a diferença? Esse F significa da palavra format. Então, eu vou conseguir imprimir algum dado de uma forma mais formatada. Então, eu vou digitar mesmo início, a gente tem aqui o objeto system.out e agora eu vou usar o printf. O printf, ele nos dá alguns caracteres especiais para formatar a nossa mensagem. Eu vou usar algum desses caracteres especiais aqui. Eu vou usar o %s,
eu vou usar um /n e vou usar um %s. A gente chama esses caracteres, por exemplo, de %s, de placeholders ou de coringas. Eu vou colocar aqui a mesma mensagem que a gente tinha colocado no exemplo anterior. Olá, professor. Entre aspas. E a segunda mensagem. Bom dia. Tudo bem com você? Vou comentar essas duas mensagens que a gente tinha feito anteriormente, para deixar o console mais limpo. Executei e olha o que aconteceu. Apareceu a mensagem: Olá, professor, bom dia, tudo bem? Esse printf ele é separado por vírgulas e a gente cria aqui, na verdade, um formato de como será a mensagem. Esses coringas ou placeholders, eles são substituídos pelo conteúdo que a gente coloca logo depois da vírgula. Então, repare que a gente tem aqui dois coringas, 2%s. Então, eu sou obrigado a colocar duas informações logo, né, depois aqui do formato da nossa impressão. Então, o olá, professor, ele vai ser inserido bem nesse primeiro %s e o bom dia, tudo bem com você, vai ser colocado no lugar desse segundo S. E para que serve esse /n? Esse /n é um caractere especial que força uma quebra de linha. Então, a primeira modificação para eu ver aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, é que eu vou remover esse /n. Vou salvar, vou executar novamente. Quando a gente faz isso, a mensagem ficou em uma linha só, ou seja, não aconteceu a quebra de linha. Então, se você colocar o /n, a quebra de linha vai voltar. Se você colocar 3 /n, vão acontecer 3 quebras de linha. Então, você pode perceber aqui no console que aconteceram 3 quebras de linha. A primeira foi aqui, a segunda aqui e a terceira na última frase. Se por acaso você colocar um número de coringas diferente aqui do número de parâmetros que a gente colocou logo depois aqui do formato da frase, o compilador vai apontar um erro. Então, para vocês verem isso, eu vou remover, por exemplo, essa última frase aqui. Se você executar um programa desse jeito, repare que deu um erro de formato inesperado. Por que aconteceu isso? Porque você colocou 2 coringas, 2 placeholders. Então, você tem que passar 2 informações aqui, ó, né, para que tudo possa funcionar corretamente. Se você apagar esse placeholder, repare que o programa vai voltar a funcionar, porque você tem um coringa e você tem alguém para preencher esse coringa aqui, ó. Ok? Então, com esses caracteres, a gente consegue criar mensagens formatadas de uma forma mais fácil. Existe apenas um complicador aqui, em que esse %s ele é usado para a gente substituir string. Se eu quisesse colocar alguma mensagem do tipo... Eu vou colocar mais uma mensagem aqui, ó. Então, vou colocar 1%s. E vou falar assim, você tem por exemplo, 25 anos. Então, aqui nós temos 3 parâmetros. Ó, o 25, essa mensagem você tem e olá, professor. Então, eu tenho que ter 3 coringas. Ó. O primeiro coringa para o olá, professor. O segundo coringa, que vai estar na linha de baixo, você tem. Agora, a gente vai ter que colocar a idade da pessoa aqui. A gente pode até brincar, ó, colocar algum outro caractere.
E a ideia aqui é de que a gente não pode usar o %s, porque o %s, como eu disse, é apenas para string. Existe um outro coringa que a gente usa que chama o %d, de números decimais. Então, quando você fizer isso e executar o programa, repare que a mensagem foi exibida do jeito que a gente estava imaginando. Repare a importância de vocês colocarem um espaço aqui, ó, no final da mensagem. Quando você coloca esse espaço dentro das aspas, esse espaço vai ser mostrado aqui na mensagem. Se você apagar, né, esse espaço, ele passa a não ser mais exibido na mensagem. Então, eu acabei de apresentar dois caracteres especiais, ou caracteres de escape, que a linguagem Java nos fornece. Existem diversos outros caracteres especiais que a gente pode usar. Se você usar o /t, você vai dar um tab na sua mensagem. Então, vai dar um espaçamento maior, né, no momento que a impressão foi feita e o Java conseguiu achar esse caractere /t. Se vocês repararem, a gente está usando barra, né, para colocar um caractere especial. E se você quiser imprimir essa barra, como é que você tem que fazer? Você tem que colocar o /barra. E se você quiser imprimir uma aspas duplas ou uma aspas simples dentro da mensagem, porque a gente já usa essas aspas duplas para criar uma string e a gente usa uma aspas simples para criar um tipo char. Então, como que eu consigo colocar isso lá dentro da mensagem? Colocando esse barra logo na frente. Vamos ver um exemplo. Vou copiar aqui esse comando e vou escrever assim, ó, para imprimir uma aspas, use. Só que em vez da aspas eu vou colocar, ó, barra. Então agora isso vai ser impresso, né? Essa aspas vai ser impressa no console. Barra mais aspas. Ok, vamos testar. O que eu vou fazer? Olha, reparem que a mensagem anterior, né, emendou com essa mensagem. Então, eu posso dar um /n aqui. Ó. Assim eu quebro a linha e vai ficar mais visível para a gente. Então, olha só que interessante. Para imprimir uma aspas, use barra mais aspas. Então, usando esse caractere de escape, né, de escapada, eu consigo imprimir uma aspas simples ou aspas duplas. Bom, enquanto aos coringas, né, aqui tem os principais coringas que a gente pode usar, os placeholders. Então tem o %s, que a gente já aprendeu, que é para a gente substituir por um string. A gente tem o %d, que é para a gente substituir por um número inteiro, né, um número decimal. Se for um número com casa decimal, então a gente vai usar o %f. Então, aqui a gente vai conseguir colocar um número que tem, né, uma vírgula. Esse %2f é uma variação desse %f. Qual que é a diferença? Que o 2 significa que eu quero imprimir apenas duas casas decimais. A gente tem também o %b para imprimir um valor booleano e o %c para imprimir um caractere. Apenas para exemplificar, vamos usar o %d. Vou criar uma variável aqui do tipo float, que vai ser valor, e esse valor vai receber um número com bastante, com a dízima aqui, né, com bastante casas decimais. Vou colocar o f para significar que é um float. Não vou usar o println, vou usar o printf. Vou colocar a seguinte frase, ó, o valor final é... Vou colocar aqui o coringa, ó, %f. Vamos usar primeiro %f. Então, se tem um coringa,
eu tenho que passar uma informação logo depois aqui da nossa frase. E qual informação que vai ser essa? Vai ser a própria variável que eu acabei de criar. Então, quando eu fizer isso, aqui eu vou dar um barra n também, 2 barra n para quebrar linhas. Vou executar. Agora, o que aconteceu? O valor final é 123, né? E essas casas decimais. Só que não é habitual a gente, por exemplo, se for um preço, a gente passar, né? Ninguém compra um produto com esse tanto de casa decimal. Então, o que você pode fazer? Você vem aqui e fala assim, eu quero 2 casas decimais. Então, você vai colocar o 2 aqui na frente. Vou executar novamente. É porcento, ponto, 2 Fs. Executei. E agora a gente tem 2 casas decimais. Se eu quiser 3 casas decimais, é só a gente colocar o número 3. Ó. Vou executar. E agora a gente tem 3 casas decimais. Ó. 3, 3, 3. Como último exemplo, vamos usar o porcento B. Aprovado. Então, vou usar o porcento B de boolean e a gente pode passar um valor aqui, ó, true, um valor verdadeiro. Então, quando eu fizer isso, ó, aprovado, verdade. Ou a gente pode jogar o valor false, né? Aprovado, false. Ok. Agora tem um exercício, né, para a gente fazer. O exercício diz o seguinte: imprima no console a mensagem abaixo. Faça isso de 3 formas diferentes. A primeira usando o print e as demais com print ln e o printf. Então eu tenho que fazer de 3 formas. Uma primeira com print, uma com print ln e outra com printf. Use variáveis para armazenar os nomes e as idades dos 3 clientes desse relatório. Então, o que eu aconselho vocês é pausar esse vídeo, né, e tentar fazer o exercício. Eu já vou resolver ele aqui. Primeiro eu vou comentar todo esse código que a gente tinha feito. Então, vou fechar o comentário aqui e vou abrir ele aqui, ó. Assim, não tem nada. O nosso método main, né, é como se ele tivesse vazio para o compilador. Então, eu tenho o método main, o resto está tudo comentado. Isso é para evitar de criar outro projeto, né, para fazer esses exemplos menores. Então, seguindo o exercício, vamos fazer da primeira forma, usando o print. Se eu for usar o print, como que a gente vai fazer? Eu vou usar aquela tecla de atalho que a gente já aprendeu, que é o Alt, contra barra de espaço. Eu vou excluir o ln aqui, ficou só o comandinho print que a gente precisa. Então, o exercício, né, tem tipo um cabeçalho, então ele coloca alguns iguais aqui. Eu vou começar a copiar essa instrução que a gente já digitou uma vez. Ó. Vou copiar e colar ela várias vezes. Vamos fazer aqui primeiro o cabeçalho. Tem essa seguinte frase, não é isso? Ó. Relatório de clientes. Depois a gente repete, né, esse elemento visual aqui. Ok. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora colocar, né, os dados em si. Só que o exercício pede para a gente usar variáveis. Então, eu vou ter que criar uma variável aqui, ó, do tipo string, que vai ser nome1. Então, eu vou dar o nome de n1. E eu já posso inicializar o valor dessa variável. Então, eu vou colocar os nomes que estavam lá no exercício. Ó, Tião Carreiro. Ok. Outra variável que vai ser Maria Bonita. E uma terceira variável, que eu vou dar o nome 3, N3,
de Jimi Hendrix. Todas as declarações terminando com ponto e vírgula. E a gente vai criar aqui, ó, a variável da idade da pessoa. Então, int, né, uma idade é um número inteiro. Então, por isso que eu estou colocando um int. Então, eu vou chamar i de idade. I1 vai ser a idade da primeira pessoa, que, se eu não me engano, é 30 anos. E a gente vai repetir isso aqui, ó, para as próximas, a idade 2 e a idade 3. Então, o outro tem 19 anos e o outro tem 38 anos. Então, a gente já tem os dados nas variáveis aqui, ó. Então, basta usar essas variáveis agora para imprimir o relatório. Então, vamos lá. Vou copiar isso aqui para não ter que digitar de novo. Como que a gente pode fazer isso aqui? Nós vamos colocar, então, a variável nome. Desculpa, é N1, né? Então, se eu fizer isso, ele vai imprimir. Vamos ver como é que está ficando, só para vocês observarem. Ainda não vai estar do jeito que a gente quer. Na hora que eu executar, ó, repare que está tudo na mesma linha. E por que isso está acontecendo, né? Porque a gente está usando o print. O print, vocês lembram que ele não quebra a linha, então está emendando todo mundo. Como é que a gente força para quebrar a linha? Ó, barra N no final de cada um aqui, ó, barra N. Essa última aqui, acho que eu coloquei a mais. Vamos apagar ela. Se a gente rodar agora, vocês vão perceber que já está mais parecido. Ó. A gente já tem aqui o cabeçalho e já tem o primeiro nome. O que a gente precisa imprimir agora? Uma setinha, né? Então, nós vamos imprimir uma setinha aqui, ó. E olha que interessante, agora eu não vou usar o barra N aqui, por quê? A setinha, ela vem na mesma linha do que o nome, tá? Então, vou deixar ela aqui quietinha. Aqui nós vamos colocar, ó, a outra variável, que é a idade da pessoa, né? Então, se é a pessoa 1, eu vou usar, ó, não dentro das aspas, né? Que senão isso não é uma string, eu tenho que usar a variável. Então, eu vou colocar, ó, i1. Nesse caso, nós vamos ter que depois quebrar a linha. Então, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode colocar apenas quebrando uma linha aqui. Ó. Existem outras formas de fazer, mas eu optei por essa. Então, se eu executar isso, vai estar quase do jeito do exercício. Está pedindo. Ó, o que está de diferente? É porque eu coloquei um espaço aqui, ó, né, da seta. Então, o que a gente pode fazer? Olha o tanto que é fácil. Eu vou chegar aqui, ó. Colocar um espaço antes aqui na string, dentro da string, né? Porque isso vai ser impresso. Na hora que eu rodar, ó, agora já ficou do jeito que a gente estava querendo. O que a gente precisa fazer agora? Imprimir os outros nomes. Para a gente imprimir os outros nomes, ó, é exatamente isso aqui que a gente tinha feito. Vou colocar aqui, ó. Deu um Ctrl C, Ctrl V, né? E agora, ó, não é o nome 1, é o nome 2. Aí vai vir a setinha, aí vai vir a idade 2. E eu vou fazer a mesma coisa, vou dar um outro Ctrl C, Ctrl V. E quais são as variáveis agora que eu quero imprimir? Ó? A variável 3 e a idade 3. Ok, agora, executando, eu tenho exatamente o que eu preciso. Essa é uma forma de fazer, existem outras formas. Bom, continuando o exercício, ó, vou colocar um comentário aqui para separar, né, para deixar o código mais legível. E agora ele pede para usar, né, o exercício pede para usar não o print, mas o print line. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Eu vou copiar isso aqui, está idêntico, e a gente vai começar a usar, ó, print ln. Ó. Como eu estou usando o ln, vocês lembram que o ln, qual que é a diferença? Ele já quebra a linha. Então, eu posso tirar esse barra n aqui do final. Ó. Ó, vou colocar o ln aqui, que é o comandinho de impressão com quebra de linha. Tirei o barra n. Tirei o barra n. E coloquei aqui o ln. E agora,
Vou colocar o LN aqui, ó, e nós vamos aprender uma novidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um negócio que chama concatenar string, né? Que palavra bonita, concatenar. O que significa isso? É juntar as strings. Então eu vou chegar aqui, ó, vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou colocar um mais. Quando eu faço esse mais, eu estou falando que eu estou querendo juntar o que? Essa palavra mais essa palavra aqui, ó. E a gente tem que colocar a idade. Vou vir aqui, ó, mais essa palavra aqui, ó. Você sempre tem que seguir esse formato para colocar um mais para concatenar. Se por acaso você tirar esse mais aqui, ó, você vai ver que está dando um erro, né? Porque ele não sabe o que tem que fazer aqui. Você tem que falar, ó, junta essas três para mim. Olha o tanto que o código vai ficar mais simples, né? Eu vou apagar isso aqui. Olha só. Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V na linha e só mudar o nome das variáveis, ó. Vou imprimir o N2, o N3, depois a idade do 1, a idade do 2, a idade do 3. Olha para vocês verem o tanto que o código ficou mais simples usando esse println com a concatenação de string do que essa primeira opção que a gente usou, que era com o print aqui, ó. Você pode ver até o número de linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Olha o tanto de linha aqui, ó, que a gente usou na primeira abordagem. Se a gente rodar o código, vocês vão perceber, ó, que ele teve o mesmo efeito. Imprimiu exatamente do mesmo jeito, só que nós fizemos de duas formas diferentes. Vocês lembram que eu falei que um algoritmo, né, ele pode ser criado de diversas formas para chegar numa mesma solução? Tem alguns passos que são necessários. Por exemplo, você sempre tem que imprimir isso aqui primeiro de tudo, né? Então, tem alguns passos no algoritmo que não tem como fugir. Bom, continuando a resolução do exercício, na terceira solução, eles pedem para usar o quê? O printf, né? Então, existem aqui diversas formas de fazer. A gente pode até copiar isso aqui, tudo aqui de cima, para a gente ganhar tempo. Vou colar esse código aqui e vamos fazer as modificações. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou usar o printf em tudo, né, que o exercício está pedindo. Olha, substituir todos. O printf, ele não quebra a linha automático, então eu tenho que colocar o /n aqui, ó. Como aqui não tem nenhum coringa, nenhum placeholder, eu não preciso colocar vírgula e colocar, né, alguma informação aqui. Então, vou colocar o /n aqui e o /n aqui. Aqui que começa a ficar interessante, para a gente usar os placeholders. Então, ó, eu vou criar o formato que eu quero. Ó. O primeiro não é o nome da pessoa, então o %s. Eu não dou um espaço e não coloco a setinha, ó. Setinha. E depois é a nota, a idade, né, da pessoa. Então, o que eu vou fazer? Ó, %d de decimal. Então, a gente tem aqui dois coringas, é isso? Então, eu tenho que colocar as duas variáveis aqui, ó, N1 e 1, elas separadas por vírgula. Vou apagar essas duas linhas. Então, ficou dessa seguinte forma aqui, ó. Você lembra o printf? Primeiro a gente põe o formato da mensagem e aqui a gente vai jogar isso aqui para substituir os placeholders. Então, a gente tem dois placeholders, então a gente vai ter duas variáveis aqui, ó, dois conteúdos, duas informações. Vou colar e só substituir as variáveis, ó, 2 e 3. 2 e 3. Pronto, nosso exercício, ó. Detalhe importante, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Quando eu criei os placeholders, repare que eles ficaram todos na mesma linha aqui, ó. Tinha um carreiro 30. Tá vendo que ele emendou com a Maria Bonita? Por quê? Porque aqui, ó, no formato da mensagem, eu vou colocar um /n, /n, /n. Agora, se eu rodar de novo, acho que vai funcionar. E vocês vão ver que as três formas de impressão, ó, né, a gente implementou de três jeitos diferentes para chegar no mesmo resultado. Ó. Esse é um relatório, ó, esse é o outro e esse é o outro. Bom, a gente vai terminando essa videoaula por aqui. Na próxima a gente aborda os comandos de teclado. Valeu!